Não pega uma aguinha pra mim. Pronto. Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para que juntos possamos ouvir o hino do município de Areia. Gastado na serra, lapidado da chuva e do sol. És areia docíssima terra, mais formosa que o lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, é perene o lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Sons de uma flauta inspirada sintetiza cidade e primor. És sereia no brejo encantada, cujo canto é um perigo de amor. Flor do bosque que o brejo circunda, é perene o lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Convida um vereador para fazer a leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, caros colegas da mesa, demais vereadores, assistência presente, internautas, boa noite a todos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, que diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-os tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezais tu as riquezas das suas benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza do teu coração impetinente, entesourais ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuraram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e ira aos que são conceituosos e desobedientes à verdade, a obedientes e à iniquidade. Tribulação e angústia sobre tal alma, todas as almas do homem que faz o mal,
primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, principalmente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há exceção de pessoas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do primeiro período de sessão da Câmara Municipal de Areia, da 19ª legislatura. Convido o primeiro secretário a fazer expediente do dia. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada no primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia, no dia 28 de abril de 2022. Ao dia 28, reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Edgleide Brito Santos, Cláudio Gomes de Lima, Erisvaldo Silva do Nascimento, Sérgio dos Santos Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Jefferson de Aguiar Santos, Nelma Carneiro Cavalcante, Vanildo Honório da Silva e Gilberto Joventino Paulino. Faltaram os vereadores João Paulo de Souza Macedo, que apresentou atestado médico, e Ivano Cassimiro dos Santos, que está participando da 21ª Marcha dos Legislativos Municipais em Brasília. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou em nome de Deus a abertura da sessão e convidou a todos para que ficassem de pé para ouvir o hino municipal de Areia. Em seguida, o vereador Cláudio Gomes de Lima fez a leitura de um texto bíblico em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, na abertura dos trabalhos. Peço dispensa, senhor presidente, da leitura da ata. Caso alguém deseje, sua parte estarei lendo. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura? Sim. Como não tem nenhum questionamento, de acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada. Ata da 25ª sessão ordinária, realizada no primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia. Reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Edgleide Brito Santos, Cláudio Gomes de Lima, Erisvaldo Silva do Nascimento, Sérgio dos Santos Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Nelma Carneiro Cavalcante, Vanildo Honório da Silva e Gilberto Joventino Paulino. Faltaram os vereadores Jefferson de Aguiar Santos, João Paulo de Souza Macedo, que apresentou atestado médico, e Ivando Cassimiro dos Santos, que também justificou a sua falta. Também peço dispensa do restante da leitura da ata, senhor presidente. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura? Sim. De acordo com o regimento interno, como não tem nenhum questionamento, de acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada. Ata da 26ª sessão ordinária. Reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Edgleide Brito Santos, Cláudio Gomes de Lima, Erisvaldo Silva do Nascimento, Sérgio dos Santos Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Nelma Carneiro Cavalcante, Vanildo Honório da Silva e Gilberto Joventino Paulino. Faltaram os vereadores Jefferson de Aguiar Santos, João Paulo de Souza Macedo, que apresentou atestado médico, e Ivando Cassimiro dos Santos, que também justificou a sua ausência. Peço dispensa, senhor presidente, também do restante da leitura da ata. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura? Sim. De acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada.
Expediente do dia. Senhor presidente, ofício 061/2022, senhor presidente. Aos devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei do Executivo de número 015/2022, que dispõe acerca da concessão de anistia de 100% sobre a multa e juros de mora de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, para taxistas e mototaxistas pagos em parcela única. Projeto de lei 015/2022 dispõe acerca da concessão de anistia de 100% sobre a multa e juros de mora de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, para taxistas e mototaxistas pagos em parcela única. Parágrafo 1º. Fica concedida a anistia de 100% sobre multa e juros de mora para regularização de imposto sobre o serviço de qualquer natureza, ISS, pago em parcela única para taxistas e mototaxistas deste município, com dívidas vencidas até o final do ano de 2021. Parágrafo 1º. O desconto disposto no caput valerá até 30 de junho de 2022. Parágrafo 2º. Após a confirmação de pagamento, haverá o recadastramento dos profissionais supracitados. Parágrafo 3º. Os profissionais que não promoverem a quitação dos débitos terão suas licenças cassadas. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Peço dispensa, senhor presidente, da leitura da justificativa, onde a justificativa apresenta praticamente o mesmo contexto da leitura do projeto. Dispensa da leitura da justificativa. Vocês estão de acordo com a dispensa justificativa do projeto? Sim. Queremos registrar também nesta noite o chefe dos bombeiros dos escoteiros de Vila Real, seu Lula, o chefe Lula, como assim é conhecido, também dos escoteiros Fernando Mota Peixe, o chefe João, como também assim é conhecido, e os demais componentes dos dois grupos se fazem presente na noite de hoje na Câmara Municipal de Areia. Sejam bem-vindos a todos. Ofício 062/2022. Senhor presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei de número 016/2022, que concede ajuda de custo ao esporte no município de Areia, acompanhado de sua respectiva justificativa. Solicitamos que tal projeto de lei seja apreciado e devidamente aprovado nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria. Projeto de lei 016/2022. Concede ajuda de custo ao esporte no município de Areia. Parágrafo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a conceder ajuda de custo ao esporte do município de Areia, Paraíba, com o intuito de incentivar a participação em eventos e competições. Artigo 2º. A contribuição a que se refere o artigo anterior será de até R$ 1.500, pago através de depósito na conta corrente indicada pelo beneficiário. Artigo 3º. Para fazer jus à presente contribuição, o atleta ou equipe deverão requerer e comprovar, mediante documentação anexada, que fazem jus à ajuda de custo e prestar conta dos valores recebidos do erário público até o dia 10 do mês subsequente ao recebimento do valor, através de relatório de receitas e despesas. Artigo 3º.
Esta lei entrará em vigor no primeiro dia do exercício financeiro, imediatamente posterior à data da sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Também, senhor presidente, peço dispensa da justificativa, quando também o texto diz praticamente a mesma coisa do corpo do projeto. Todos estão de acordo da dispensa? Sim. Ofício 064/2022. Com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei do Executivo de número 017, que regulamenta a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM. Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras providências, acompanhando as suas respectivas justificativas. Solicitamos que tal projeto de lei seja apreciado e aprovado nos termos do requerimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria. Projeto de Lei 017/2022. Regulamenta a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM. Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras providências. Também, senhor presidente, eu quero pedir dispensa da leitura do projeto, uma vez que são 5 sessões e 56 capítulos. Estarei lendo apenas o artigo 1º e o artigo 2º. Artigo 1º. Fica organizado o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor nos termos do artigo 5º, do inciso 32 do artigo 160, do inciso 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 145 da Constituição Estadual e do artigo 137 da Lei Orgânica do Município de Areia. O artigo 106 da Lei Federal 8078, de 11 de setembro de 1990, e o Decreto Federal 2181, de 20 de março de 1997. O artigo 2º diz: compõe-se o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Inciso 1. A Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa do Consumidor. O 2. Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O 3. O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O 4 diz: os órgãos de entidade da administração pública municipal e associações civis que se dediquem à proteção e defesa do consumidor, sediadas no município, observando o disposto do artigo 82 e 105 da Lei Federal de número 8.078 de 1990. O parágrafo único diz: integram o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais e as entidades privadas que se dedicam à proteção e à defesa do consumidor, sediadas no município, observando o disposto da Lei Federal 7.347, de 85, e a Lei Federal 8.078, de 1990.
Quero, senhor presidente, pedir dispensa da leitura do resto do projeto, uma vez que os senhores já receberam os respectivos e-mails e no grupo de WhatsApp. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura? Sim. Tem mais projeto? Esse projeto, a secretária já colocou no grupo. Quem vocês queiram as cópias, é só solicitar. 3 projetos foi lido hoje. Se vocês quiserem também dar uma estudada e precisar do jurídico da casa, fica à disposição. E lembrando que a LDO está na casa. Quem queira pegar, quem queira dar uma lida, quem queira dar uma olhada, está à disposição. Já foi feito foi feita a leitura. Falta as comissões dar o parecer para a gente colocar para discussão e votação. Requerimento 017/2022. Autora: Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita que seja restaurada a estrada de Grutão, a qual passa pela casa do senhor José Isabel. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado o apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silva César Farias de Acunha Lima, no sentido da mesma providenciar junto à Secretaria de Agricultura a restauração da estrada de Grutão, a qual passa pela casa do senhor José Isabel. Justificativa: ao visitar o local a pedido dos moradores, constatei que a referida estrada precisa ser restaurada, a fim de oferecer melhor qualidade de tráfego no local. Executando tal ação, a mobilidade de todos que utilizam a referida estrada ficaria mais facilitada e segura. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e a acessibilidade da senhora prefeita neste pleito. Requerimento 009/2022. Autor: Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita o calçamento para a rua Antônio José Lúcio da Silva, no conjunto Padre Maia 1, bairro Jussara. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após discutido e aprovado, que seja formulado o apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, a senhora Silva César Farias de Acunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria de Infraestrutura, calçamento para a rua Antônio José Lúcio da Silva, no conjunto Padre Maia 1, bairro da Jussara. Justificativa: ao visitar a rua Antônio José Lúcio da Silva e ouvir as solicitações dos moradores, me deparei com a necessidade de que seja providenciado calçamento para a referida rua. Executando tal solicitação, a vivência e a mobilidade serão melhoradas. Além disso, os problemas com lama, poeira ou de poças serão resolvidos, proporcionando melhor qualidade de vida e segurança para todos que ali residem. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Requerimento 004/2022. Autor: Gilberto Joventino Paulino. Assunto: título de cidadania areense ao senhor Jurandir Pinteiro de Miranda. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo aos nobres vereadores, no sentido do mesmo aprovarem a concessão de título de cidadão areense ao senhor Jurandir Pinteiro de Miranda. Justificativa: apresentamos ao egrégio plenário o presente requerimento, com o qual se pretende homenagear com o título de cidadão areense o ilustríssimo senhor Jurandir Pinteiro de Miranda. Jurandir Pinteiro de Miranda nasceu em Água Belas, Pernambuco, filho de Maria Pinteiro da Costa em memória e Apolônio Isaac de Miranda em memória. É casado com Maria Lúcia Meira Lins Miranda, com quem teve 3 filhas,
Andréia, Luciana, Juliana e 3 netos, Sofia, Luzia e Benécio. Viveu sua infância na cidade de Garanhuns, e aos 17 anos foi estudar em Recife, onde cursou administração de empresas na faculdade Assuda. E logo em seguida começou a trabalhar. Trabalhou por muitos anos no Grupo 9, Comunicações, agência de publicidade em Recife. Em 1990, abriu sua própria agência Mix Comunicação e Marketing na Paraíba, com foco de marketing político. Fez todas as campanhas vencedoras ao governo do estado, sendo desde Ronaldo Cunha Lima em 1990 até o de Ricardo Coutinho em 2010. Nesse mesmo ano, recebeu o título de cidadão paraibano proposto pelo deputado Ricardo Barbosa e concedido por unanimidade pela Assembleia Legislativa. No ano de 2012, adquiriu o engenho Cachoeira em Areia, e o qual estava desativado. Acreditando no potencial da região, investiu na produção de cachaça e de qualidade e no turismo local. Atualmente, o engenho produz a cachaça Turmalina da Serra, premiada nacionalmente, e esta se consolidando na rota turística rural, contribuindo para o crescimento e divulgação da cidade de Areia. Devido a esses e outros fatos, proponho o título de cidadão areense a Jurandir Pinteiro de Miranda, a ser ortogado pela Câmara Municipal de Areia. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e a sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Requerimento 005/2022. Assunto: autor: Edgley de Brito Santos. Assunto: título de cidadania areense, a senhora Laís Pereira da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo aos nobres vereadores, no sentido dos mesmos aprovarem a concessão de título de cidadão areense, a senhora Laís Pereira da Silva. Apresentamos ao egrégio plenário o presente requerimento, com o qual se pretende homenagear o título de cidadão areense a ilustríssima senhora Laís Pereira da Silva, médica no nosso município. Laís Pereira da Silva nasceu na cidade de Campo da Grande, filha de Josemir Pereira da Silva e Joseana da Silva Pereira, formada em medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, em João Pessoa, no ano de 2020. Tendo atuado como médica da família e comunidade no município de Cuité, no ano de 2020, também como médica coordenadora do telemonitoramento do Covid-19 na cidade de Mamanguape, no mesmo ano. E desde o segundo semestre de 2020, atuando na atenção básica do município de Areia como médica das unidades de saúde de Mata Limpa, e José Paulino da Silva, atuando também no monitoramento do Covid-19. Devido a esses e outros fatos, proponho o título de cidadão areense a Laís Pereira da Silva, a ser ortogado pela Câmara Municipal de Areia. Requerimento 005/2022. Autor: Edgley de Brito Santos. Assunto: título de cidadania areense. Título de cidadania areense ao senhor Genici Andrade de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado.
é do vereador Edgley, né? Eu acho que houve um choque, assim. Você falou com o doutor Genesi? Certo, tá. Não, porque eu pedi os dados hoje, a esposa dele me deu, mas não tem problema não. Não. Após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo aos nobres vereadores no sentido da mesma aprovarem a concessão de título de cidadão areense ao senhor Genesi Andrade de Oliveira. Genesi Andrade de Oliveira nasceu na cidade de Caruaru, Pernambuco, filho de Genesi José de Oliveira e de Margarete Maria de Andrade. É casado com Marcele Baracho, natural de Areia, com quem tem uma filha, Mariana. É formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande em 2017, pós-graduado em Medicina Intensiva pelo Centro Universitário Itaperuna, no Rio de Janeiro. Trabalha desde o ano de 2018 no Hospital Municipal Ercílio Rodrigues, onde já foi diretor clínico e atualmente é médico plantonista, além de exercer as profissões no município de Orobô e Caruaru, ambos no estado de Pernambuco. Devido a esses e outros fatos, propõe o título de cidadão areense a Genesi Andrade de Oliveira a ser outorgado pela Câmara Municipal de Areia. Sintab, carta de número 09, Sintab/2022. Ilustríssimo senhor Ivano Cassimiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal do município de Areia. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos a Vossa Senhoria e na qualidade de entidade de classe representativa dos trabalhadores públicos do Agreste da Borborema, solicitamos que seja concedido o espaço da Câmara Municipal, bem como a disponibilização de equipamentos de multimídias, data show, para realização de assembleia com os servidores municipais do magistério desta edilidade, no dia 4 de maio do decorrente ano, no horário das 9 horas às 12 horas, certo? Do pronto atendimento, reiteramos as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Joselito Barbosa Dias, coordenador das cidades. É amanhã, vereador. Ele tinha me enviado esse ofício solicitando a casa para o dia 2. Aí ele me ligou para me retificar para o dia 4, amanhã às 9 horas. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução 001/2022 do autor, vereador Lisvaldo Silva do Nascimento. Ementa. Concede medalha Horácio de Almeida a personagem areense por destacada atuação no crescimento social deste município. Após análise minuciosa do referido projeto de lei de resolução, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, a mesa, o seu trâmite, o plenário e a sua unânime aprovação. A Comissão de Justiça e Redação reuniu ordinariamente a discussão do parecer do relator, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de resolução de número
2022. Gilberto Joventino Paulino, presidente. Vanildo Honório da Silva, relatora. Maria da Penha Luciano Soares, membro. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei 08/2022 do Poder Executivo Municipal. Concede contribuição financeira ao Grupo Escoteiro Vila Real. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão e o mesmo posicionamento, a mesa, o seu trâmite, o plenário e a sua unânime aprovação. A Comissão de Justiça e Redação, reunida ordinariamente, a discussão do parecer da relatora, opinou pela aprovação do parecer, consequentemente, do projeto de lei 08/2022. Gilberto Joventino Paulino, presidente. Vanildo Honório da Silva, relatora. Maria da Penha Luciano Soares, membro. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 08/2022. Autor, Poder Executivo Municipal. Ementa. Concede contribuição financeira ao Grupo Escoteiro Vila Real. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, a mesa, o seu trâmite, o plenário e a sua unânime aprovação. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida ordinariamente, a descrição do parecer do relator, opinou pela aprovação do parecer. Presidente, Cláudio Gomes de Lima. Relator, Edgleide Brito Santos. Membro, Sérgio dos Santos Silva. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 009/2022. Autor, Poder Executivo Municipal. Ementa. Reajusta o valor da contribuição financeira destinada à Associação dos Músicos da Zona Rural de Areia, Amura. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, a mesa, o seu trâmite, o plenário e a sua unânime aprovação. A Comissão de Justiça e Redação, reunida ordinariamente, a discussão do parecer da relatora, opinou pela aprovação do parecer. Presidente, Gilberto Joventino Paulino. Relatora, Vanildo Honório da Silva. Membro, Maria da Penha Luciano Soares. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 009/2022. Ementa. Reajuste o valor da contribuição financeira destinada à Associação dos Músicos da Zona Rural de Areia, Amura. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, a mesa, o seu trâmite, o plenário e a sua unânime aprovação. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida ordinariamente, a discussão do parecer do relator, opinou pela aprovação do parecer. Presidente, Cláudio Gomes de Lima. Edgleide Brito Santos, relator. Sérgio dos Santos Silva, membro. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução 01/2022, Gabinete do Vereador Isvaldo Silva do Nascimento, concede medalha Horácio de Almeida a personagem areense por destacada atuação no crescimento social deste município. Em discussão? Sem discussão? Ele quer usar o qual? Mas só não tem. Olhar a primeira discussão. Tu não quer ler logo na primeira discussão? Aí a gente coloca e chama ele. Aí você chama ele. Você chama. Você bota. Vamos botar logo na primeira discussão. Aí vê se o vereador quer discutir. Se ele não quiser discutir. Projeto de Lei 008/2022 concede contribuição financeira ao Grupo Escoteiro Vila Real. O senhor representante do Vila quer usar a tribuna? Senhor presidente. Concedida. Boa noite a todos. Gostaríamos de saudar todos os presentes, em especial ao excelentíssimo senhor vereador Ivano Cassimiro dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Areia, que muito nos honra em presidir essa sessão. Excelentíssima vereadora Neuma Carneiro Cavalcante, a quem saúdo todos os vereadores e vereadoras desta casa, aos meus queridos jovens escoteiros aqui presentes e a todos que nos honram com a sua presença. Agradecer também a presença do honrado Dr. Ednando Diniz e do meu irmão Irivaldo, que faz parte desta casa. Inicialmente, desejaria fazer um breve relato a respeito do movimento escoteiro. O escotismo é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, no qual os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente de uma forma baseada em valores, respeito, amizade, fraternidade e no amor pela natureza. Foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell, que nasceu no dia 22 de fevereiro de 1857, em Londres, e faleceu em Nairobi, no Quênia, no dia 8 de janeiro de 1941. O movimento escoteiro foi introduzido no Brasil 3 anos após, em 17 de abril de 1910, por intermédio do encouraçado Minas Gerais, onde oficiais e marinheiros da nossa marinha trouxeram consigo uniformes escoteiros com interesse de semear o movimento escoteiro em nosso país. Baden-Powell chegou a ser um herói nacional por seu labor em defesa militar em Mafeking, na África do Sul, durante a guerra contra os Boés, em 1899 e 1902. E quais os princípios do escotismo? Os principais princípios do escotismo são 3: dever para com Deus, dever para com o próximo e dever para consigo mesmo. São definidos na promessa escoteira, que é a base da moral e se ajusta aos progressivos graus de maturidade de cada um.
Dever para com Deus, adesão a princípios espirituais e vivência ou busca de religião que os expresse respeitando as demais religiões. Dever para com o próximo, lealdade ao nosso país, em harmonia com a promoção da paz, compreensão e cooperação local, nacional e internacional, exercitados pela fraternidade escoteira e a participação do desenvolvimento da sociedade com reconhecimento e respeito e dignidade ao homem e equilíbrio com a natureza. Para consigo mesmo, a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento. Porém, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas comuns e que sempre surgem ao longo de nossa jornada. O que é o movimento escoteiro? Sua origem, seu propósito, seus métodos e suas práticas. Quando o jovem ingressa no grupo escoteiro, sua família precisa estar ciente da filosofia do movimento, que é o nosso método e postura. No Vila Real, a família terá a oportunidade de seguir conosco juntos um caminho que proporciona o desenvolvimento do ser humano e oferece a possibilidade de decidirmos e dedicarmos nosso tempo e nossas habilidades para fazermos outras pessoas felizes. A colaboração de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada amigo, de cada tio, enfim, da família, é fundamental para um desenvolvimento de todo o movimento escoteiro. Somos sim escoteiros e nosso lema é sempre alerta. Isso significa que o escoteiro deve estar preparado mentalmente, sempre se lembrando dos seus valores e fisicamente, tornando-se ativo, forte e capaz de realizar o que for necessário. A maioria de nós está no movimento há décadas. Eu mesmo iniciei no movimento escoteiro em junho de 1956, no grupo escoteiro Padre Félix, na Avenida Conde da Boa Vista, em Recife. Muitos nos perguntam, vocês são registrados? Somos sim, rigorosamente um grupo escoteiro registrado e oficial. Nosso grupo de escoteiro foi criado em junho de 2018 e temos como presidente atualmente a nossa chefe Daiane, que se faz presente. E como chefe de grupo, essa pessoa que vos fala. Hoje represento a Escote Brasil para o Nordeste e sou membro da ENA, Equipe Nacional de Adestramento. O Vila Real é oficialmente registrado na Escote Brasil, ou pelos nomes de fantasia que nós denominamos Associação Escoteira Baden-Powell, que é também registrada a Liga Baden-Powell, que fica localizada na Argentina e foi criada por nós, da Escote Brasil. Isso que significa que somos uma nova forma de organização do movimento escoteiro em todo o mundo. Estamos presentes em dezenas de países, nos 5 continentes, onde os jovens se filiam internacionalmente. Não estamos propondo nada de novo em matéria de escotismo, nem apoiamos experiências irresponsáveis que façam os nossos jovens de cobaias. Praticamos sim e propomos a volta do escotismo tradicional conforme a literatura original do seu fundador. O método é muito bem conhecido por todos nós e temos certeza de sua eficácia. No que diz respeito ao método escoteiro, somos representantes do escotismo tradicional e seguimos à risca o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas onde está essa novidade? A EBT traz também inovações quanto à sua organização institucional. Somos e são filiados pessoas jurídicas, apenas pessoas jurídicas. Os grupos e associações locais devem ter personalidade jurídica e gozarem de liberdade organizacional e seu organograma é sempre horizontal. A Escote Brasil não cobra anuidade. A única taxa é a de inscrição, que é R$15, cobrada uma vez no ano e que fica de responsabilidade do Grupo Escoteiro Vila Real. Também não nos conferimos caráter exclusivo. Reconhecemos todas as outras associações escoteiras. E por que outro grupo escoteiro em nossa cidade? Para possibilitar a oferta de um programa educacional e educativo alternativo e diferenciado,
para acolher todos os escoteiros e escoteiras e escotistas. Escoteiros são jovens e escotistas são os chefes, que acreditam no método original de Baden-Powell, para exercer a pluralidade de opiniões e o direito livre à associação garantido pela Constituição Federal e para ocupar o espaço que às vezes se encontra vazio no setor educacional brasileiro. Nosso propósito é contribuir para que os jovens assumam o seu próprio desenvolvimento, especialmente o caráter, ajudando a realizar suas plenas potencialidades sociais, físicas, intelectuais, afetivas e espirituais, como indivíduo, cidadãos responsáveis e participantes úteis em suas comunidades. O nosso fundador, Baden-Powell, propôs o seguinte arranjo no seu sistema educacional: uma técnica escoteira, uma técnica mateira e uma técnica educativa. A técnica mateira, os instrumentos para atividades escoteiras que nós fornecemos. Um método escoteiro que orienta as atividades afetivas, atrativas e também continuadas, fundamentando-as nos princípios da lei e na promessa, e em desafios físicos, intelectuais, afetivos, sociais e religiosos. Um propósito educativo, que são as condutas desejáveis a serem adquiridas na formação dos caráteres dos nossos jovens. Pergunta-se ainda, há diferença para jovens que ingressam no movimento escoteiro? Sim. O brincar para o ramo lobinho, que são crianças de 6 anos a 10 anos. A aventura para o ramo escoteiro, que é de 11 a 14 anos. E o desafio e o serviço para o ramo rover, que é de 15 a 21 anos. Acima de 21 anos, os adultos podem atuar em diversas funções. Bem como esse pequeno relato, acreditamos que todos entenderam um pouco sobre o escotismo. Hoje, o escotismo é o maior movimento de jovens no mundo, com presença em mais de 214 países e território. Existem mais de 29 milhões de crianças que fazem parte do escotismo em todo o mundo. O movimento dobrou de tamanho nos últimos 20 anos, principalmente nos países em desenvolvimento. Por fim, nós que fazemos a associação Grupo Escoteiro Vila Real, queremos agradecer a excelentíssima senhora prefeita constitucional da cidade de Areia, doutora Silva César Farias da Cunha Lima, a vice-prefeita, a excelentíssima senhora Marília do Socorro Perazzo Melo, ao excelentíssimo senhor Ivano Cassimiro dos Santos, presidente desta casa, e a nossa incansável colaboradora, excelentíssima vereadora Neuma Carneiro Cavalcante, e a todos os demais vereadores e vereadoras que compõem a Câmara Municipal de Areia, por nos conceder, nesta noite, essa contribuição financeira que será de grande valia para o Grupo Escoteiro Vila Real. E para os nossos jovens, acredite, estaremos sempre cientes de nossas responsabilidades para com o erário público. E encerrando, uma pequena mensagem: não parem quando estiverem cansados, parem quando terminar. Muito obrigado. Eu gostaria também de comunicar ao senhor João, do Grupo de Escoteiros Fernando Mota Peixe, que a casa está seguindo uma sequência de projetos e acredito que a próxima sessão entrará, após os pareceres das comissões, entrará para a primeira discussão do projeto também dos escoteiros Fernando Mota Peixe. Esperamos a compreensão. Só retificando uma falha minha aqui, passou despercebido. A discussão do projeto 01 concede a medalha de Horácio de Almeida. Fiz a discussão, mas eu não fiz a votação, que é um projeto de revolução, que é discussão e votação. Peço desculpa e peço ao colega vereador que faça a leitura
Projeto de resolução 01/2022 concede medalha Horácio de Almeida a personagem areense por destacada atuação no crescimento social deste município. Em discussão? Sem discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade. Após o pronunciamento do senhor Lula, aí o projeto 08/2022, a qual acabei de fazer a leitura, entra para a primeira discussão. Concede contribuição financeira ao Grupo Escoteiro Vila Real, primeira discussão. Em discussão. Vai discutir, vereador. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, funcionários desta casa, colegas vereadores, assistência que nos honra hoje com os escoteiros, o Vila Real e... Vê aí, Elson. Grupo Vila Real e Fernando Mota Peixe, boa noite a todos. Aos que nos assistem através das redes sociais, parabenizo a iniciativa da prefeita, da nossa prefeita, doutora Silvia, por mandar a esta casa um projeto de grande importância, concedendo contribuição financeira ao grupo de escoteiro Vila Real, que é o que está em discussão nesse momento. Parabenizo ao doutor Luiz, conhecido carinhosamente como doutor Lula, por se propor a disponibilizar o seu tempo, não é, em prol desses jovens areenses. E hoje nós temos uma juventude que precisam e muito de ações como esta desses grupos de escoteiro. No caso, o Vila Real, que está em discussão nesse momento. Fiquei encantada, doutor Lula, por ter conhecimento, por saber da história do grupo de escoteiro. Estou me dirigindo ao Vila Real, porque no momento está em discussão o Vila Real, e que coisa linda. E a gente fica impressionada, porque a gente vê o carinho, desde com os jovens, né, que participam desse grupo, nos mínimos detalhes, no seu fardamento. Me lembrou, doutor Lula, da época em que eu comecei a estudar, indo de Sepílio para Remígio, ia a pé, e naquela época o fardamento era saia cheia de preguinhas. E naquela época nós não tínhamos ferro de engomar, não era através de energia, era de brasa mesmo. Tínhamos que fazer o fogo, colocar, desculpe a expressão, sabugo para virar brasa, mas a gente tinha um orgulho tão grande em vestir aquela farda cheia de preguinhas, a qual nós colocávamos debaixo do colchão para que elas não se desmanchassem. E me lembrou muito agora, quando olhei para os pequenos detalhes do fardamento do grupo de escoteiro Vila Real, que é o que nós estamos debatendo neste momento, né? É o capricho, o zelo, né? E ainda, para fechar com chave de ouro, tudo isso que foi falado, né, sobre a história
de ser escoteiro. Eu fiquei encantada. Anteriormente, eu já ouvi falar que é nesta casa, porque João já tinha vindo aqui anteriormente e falava. E eu dizia como é importante. Às vezes as pessoas não dão nem importância. Os pais devem sempre participar das reuniões para terem conhecimento que seus filhos estão em bons lugares, né, participando. Isso aí vai servir para o desenvolvimento da criança, do adolescente, né, e construir a história da sua vida, né? Quando chegar na vida adulta, aquela criança, aquele adolescente, ele já tem passado e construído, né, desde o alicerce, o seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto cidadão. E aqui, doutor João me falava de, primeiro, um dos primeiros princípios, se eu não me engano, é com Deus, né? É como se fosse um juramento, né? Depois, com o próximo, ter respeito, né? E seguindo a mesma responsabilidade, no caso, responsabilidade com Deus, responsabilidade com o próximo, e seguindo a mesma responsabilidade para com seu próprio desenvolvimento. Isso é fantástico. Eu não tenho nem o que dizer. Se usasse chapéu, tiraria o chapéu com certeza, né? E parabenizo a nossa gestora. E, com certeza, contem comigo, né? Enquanto estiver vereadora, através desta casa, precisar de meu voto, precisar de uma palavra, contem comigo, que estou sempre à disposição. E meu voto, com certeza, é positivo. Votarei a favor desse projeto de lei. Obrigada. Ainda em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, também não poderia deixar de comentar um projeto dessa natureza e parabenizar o grupo de escoteiro Vila Real na pessoa do seu Lula, carinhosamente assim como é chamado, e parabenizar as crianças que estão aqui, adolescentes, tem uma faixa etária. Eu pude folhear um pouco do projeto e no final do projeto a gente registra fotos de momento de confraternização, de momentos de aprendizagem, de muita integração com os pais, com as crianças, com a sociedade, com a comunidade. E é um trabalho de uma realização de uma benfeitoria tamanha para o nosso município. Então, eu também já quero adiantar o meu voto, dizer que voto sim um projeto dessa natureza. O Executivo está de parabéns em mandar um projeto para esta casa com essa grandeza. A gente sabe que um valor de R$1.300 não supre as necessidades diante dos trabalhos que são colocados do grupo escoteiro, mas é uma contribuição. É uma contribuição que vai, acredito, ajudar e muito. E quando tem essa socialização entre criança, pais e família, comunidade, é de uma suma importância. Nós precisamos sempre apoiar esse tipo de trabalho, incentivar a execução de ações dessa natureza. Nossos jovens, nossas crianças, elas precisam crescer, entender, aprender o valor de cada segmento. E eles estão tendo a oportunidade no grupo, acredito eu. Depois quero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente esse trabalho. Eu gosto muito de conhecer esses trabalhos realizados dentro do município, porque só tem a ganhar o nosso município com trabalhos com execução desta natureza. Então, de parabéns e que Deus abençoe a todos. Ainda em discussão. Sem mais discussão.
Projeto de Lei 009/2022. Reajuste o valor da contribuição financeira destinado à Associação dos Músicos da Zona Rural de Areia, Amura. Primeira discussão. Em discussão. Sem discussão. Só lembrando aos colegas vereadores, quem queira colocar o requerimento solicitando o título de cidadão areense e a homenagem à comenda, até quinta-feira, os requerimentos solicitando, viu? Agora vamos para a ordem dos inscritos. Só avisando, a gente está online, está sendo transmitida a nossa sessão. E quero só dizer, o nosso amigo Daniel Soares, Daniel, que está nos assistindo, e colocando vários comentários, um comentário aqui, essa Câmara Municipal de Areia é uma grande piada. Respeito que aqui tem cidadão de bem, todos os vereadores, e aqui a gente está trabalhando. Se você não está, é problema seu. Mas aqui a gente quer respeito do jeito que a gente lhe respeita, viu, Daniel? Viu? Que aqui a gente está, aqui somos cidadão e estamos trabalhando em prol da população. Aqui estamos aprovando hoje vários projetos de lei do Poder Executivo, requerimento de colega vereador de importância para o município. E a gente quer respeito. Somos vereadores, queremos respeito, Daniel. Se você é uma grande piada, aí a gente não sabe. Mas os colegas vereadores, eu não admito você vir na rede social falar de respeitar os vereadores aqui, não. Se for fora, aí tudo bem, mas aqui dentro da Câmara, não. Vereadora Nelma Carneiro. Boa noite, senhor presidente, novamente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, grupos de escoteiros, Vila Real e Fernando Mota Peixe, a todos os que estão nos ouvindo neste momento, assistência presente e os que estão através das redes sociais. Senhor presidente, a minha participação aqui é rápida. É só um esclarecimento. Eu fiz um requerimento de número 34/2021, solicitando reforma da lavanderia pública localizada no conjunto Mutirão. E aí eu ouvi um comentário de alguém solicitando que a secretária de infraestrutura, os funcionários da Secretaria de Infraestrutura, fossem terminar o serviço que foi feito na lavanderia pública do Mutirão. E aí eu me surpreendi porque eu não tinha conhecimento de que tinha começado a reforma. Estive na Secretaria de Infraestrutura hoje, pela manhã, para tomar conhecimento. Nós só devemos falar de algo que nós temos conhecimento, né? Para depois não haver não falar, comentar fakes. Então, lá, tomei conhecimento de que não foi iniciado reforma. Abriu uma cratera
E a Secretaria de Infraestrutura tomou conhecimento, se deslocou com os funcionários para fazer o conserto, porque era grande. Tinha um vazamento até da água que se utiliza a caixa lá. E tinha esse vazamento muito grande. Tinha foi aberta essa cratera e as pessoas correndo risco, né, de caírem lá naquela cratera. Mas que eles iam começar a reforma, mas aconteceu que as barreiras ali da descida da Baixinha estava caindo, sujeito a cair, correndo risco por conta da chuva. Eles tiveram que se deslocarem para lá para começar aquele serviço. Então, teve que parar. O que eles iam começar, a reforma do conjunto mutirão, não foi possível. Não começaram reforma. É só um esclarecimento. Não estavam fazendo reforma na lavanderia. Estavam consertando um buraco que surgiu lá, um vazamento. E, no momento, eles estão providenciando, fazendo o muro de arrimo na Baixinha, né? Foi um funcionário da secretaria que me informou. E aí, senhor presidente, é um esclarecimento também. Eu fiz um requerimento de número 1/2021. Olha, minha gente, um requerimento, ele é para o mandato inteiro. Não existe requerimento só 2021, eu não vou falar mais do 2020. Não. Você faz um requerimento desde o primeiro, por exemplo, nesse mandato, desde o início desse mandato, os meus requerimentos estão ativos. Eu posso mandar ofício, pedir providência e só deixar de falar quando eles forem executados. Isso é uma coisa que eu queria que ficasse bem claro. Porque, anteriormente, senhor presidente, eu estive aqui na casa e aí eu tive conhecimento que meus requerimentos teriam que começar desde o início de 2022. Por exemplo, fevereiro, referente. Ele não tinha aquela sequência, presidente, desde do ano anterior, do início do mandato. Teria que ser, por exemplo, requerimento 001 de 2021, entendeu? E aí, esse meu requerimento 01/2021, ele diz respeito a fardamento escolar. Eu pedi, tramitou nesta casa, foi aprovado por unanimidade, pedindo à gestora que se sensibilizasse em relação a fardamento escolar. Os pais, nem todos os pais têm condição de comprar fardamento. E aí, a escola também tem Olha que coisa linda, senhor presidente, colegas vereadores. A gente vendo aqui, a gente já identifica. São os escoteiros do Grupo Vila Real. São os escoteiros do Grupo Fernando Mota Peixe. Que lindo, não é? Identifica o grupo, os quais eles pertencem. Da mesma forma, colegas vereadores, são os alunos da escola da rede municipal de ensino. Eles necessitam de uma farda. Isso não quer dizer, eu fiz a minha solicitação através desta casa. A gestora, tendo dotação orçamentária, condições, verba e desejo no coração, ela executa, entendeu? Isso não quer dizer que o requerimento que foi aprovado está forçando os pais a comprarem fardamento. Não, jamais, em momento algum. A gente solicita, a gestão executa, tendo dotação orçamentária, desejo no coração. Mas aí, senhor presidente, em uma das reuniões, que eu não estou lembrado do dia,
um colega vereador, os quais eu tenho respeito. Ele está aqui como representante do povo e trazendo as demandas do povo. Nós somos os porta-vozes. O vereador é porta-voz do povo, entendeu? Então, ele falava sobre o fardamento escolar. E aí, meu Deus, está acontecendo isso. Eu fiz o requerimento, não tenho nem conhecimento. E fiquei caladinha, porque eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Fui à Secretaria de Educação, procurei saber. Não é? E aí, a diretora da creche Exilda Milanês, se eu não me engano é isso, creche Exilda Milanês, ela mandou um comunicado para os pais, né, do fardamento. Os pais que quisessem, aceitassem comprar fardamento, que preenchia aquele formulário, dizendo que queriam o fardamento para suas crianças. E então, a blusa seria R$30. Aqui atrás. A calça é aqui. A diretora mandou um comunicado. A blusa seria R$30, o short saia para as meninas, R$35. Conjunto masculino, blusa mais short, feminino. Masculino, blusa mais short, R$60. Conjunto feminino, que é a blusa mais short e saia, seria R$65. O pagamento seria em 2 parcelas. 50% no ato da encomenda e 50% no recebimento. Caso deseje o fardamento, preencher o formulário. Em nenhum momento, a direção da escola exigiu que os pais comprassem esse fardamento. Se o pai quiser fardar a criança com o fardamento, ele preenchesse mandasse dizer que queria o fardamento. Então, é só um esclarecimento. E eu tenho certeza, senhor presidente, colegas vereadores, que para o ano, né, essa gestão vai se empenhar, eu acredito, no fardamento escolar. Não sei, este ano não tenho conhecimento, não conversei com a prefeita para saber se ela ainda pensa em fazer. Por quê? Assim, fazer doação de fardamento. Dinheiro do Fundeb foi o que me passaram a informação. Não pode ser feito doação de fardamento com dinheiro do Fundeb. É só isso, senhor presidente, é um esclarecimento que eu procurei saber para passar para as pessoas. Tem um videozinho da direção esclarecendo que em nenhum momento a diretora disse que os pais tinham que comprar fardamento. Nenhum momento. Ela perguntou se eles queriam fardamento. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Vereador Irisvaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assistência presente, a pessoa do meu irmão Luiz, cumprimento a todos os escoteiros presentes, tanto do Fernando Mota Peixe, como do Vila Real. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Hoje, 3 de maio, e hoje, a Câmara Municipal de Areia, lá atrás, nos idos de 1888, escolheu o Dia
3 de maio, para comemorar a libertação dos escravos no município de Areia, sendo um dos primeiros municípios no Brasil a libertar seus escravos, inclusive antes da própria Lei Áurea, que só foi assinada a 13 de maio de 1888. E a nossa casa de Manuel da Silva, farmacêutico, areiense, colocava o problema dos outros à frente dos seus. Era tão servidor que esquecia até dele mesmo, e muitas vezes. Foi um grande e fervoroso lutador pela liberdade das pessoas escravizadas naquela época. Os seres humanos que eram escravizados pelos senhores de engenhos começaram a ter naquela época um cidadão, um areiense, um homem de bem, lutador, que buscou libertar cada um daqueles que estavam presos nas senzalas dos engenhos. E foi Manuel da Silva. E por isso que hoje, enquanto vereadores e vereadoras, nós podemos ter o orgulho de dizer que fazemos parte da casa de Manuel da Silva. Porque, mesmo sem apoios, mesmo quando ele se achava sozinho, ele não parou, ele não desistiu. Ele continuou na luta para libertar as pessoas que estavam escravizadas. E no dia 22 de abril de 1888, Manuel da Silva conseguiu libertar os 3 últimos escravos em nosso município. E a Câmara de Vereadores escolheu uma data para comemorar esse feito. E a data foi 3 de maio. E nós, areienses, comemoramos o 3 de maio. Ou, na verdade, deveríamos comemorar o 22 de abril. Mas o mais importante é que aquele feito foi realmente algo magnífico para a época, porque pessoas escravizadas realmente era e é inaceitável. Vimos no Fantástico do Domingo uma senhora com quase 90 anos que foi retirada de uma casa ainda tratada como escrava. Imagine naquela época. Então, hoje a gente parabeniza ao município de Areia, a história de Areia, que tem um marco aqui, a Praça 3 de Maio, um marco em frente à prefeitura, que nos faz lembrar justamente isso. O dia que a Câmara Municipal de Areia, a Casa de Manuel da Silva, comemora a libertação dos escravos no município de Areia, que acredito que hoje faça 134 anos. Então, parabéns, Areia, por ter tido essa coragem e fazer parte da história na luta pela liberdade dos escravos. Deixo aqui o meu abraço e fiquem todos com Deus. Registrando aqui a presença do nosso amigo Boquinha, taxista, mototaxista aí. Vereadores, quem queira usar mais a tribuna. Quem não for, não. Essa dispensa. Vereador, não. Pois não havendo mais nada tratado, declaro em nome de Deus essa sessão ordinária encerrada. Boa noite a todos, que Deus nos ilumine.